Imagine abrir uma caixa cheia de aromas, envolventes, sabores caseiros e um toque de carinho. Seja para surpreender um amigo, ou um familiar, ou até mesmo para se mimar. Essa cesta é um presente que encanta e nutre. Hoje vamos embarcar numa deliciosa jornada e eu vou passar para vocês o passo a passo de como montar uma cesta de café da manhã perfeita. Eu sou Soraya Fialho, seja bem-vindo ao Eu Curti. E agora nós vamos preparar o brownie que vai compor essa cesta de café da manhã. E eu já inicio com uma dica que eu acho muito importante. Ela é muito simples, mas ela dá um grande resultado. Essas forminhas a gente encontra muita dificuldade para soltar, porque quando a gente puxa, ela perde essa forma redonda, né? Ela fica puxadinho o cantinho. Então eu pego todas elas, levo ao micro-ondas por 30 segundos. E aí ela vai manter essa forma redonda até o final da cocção, porque nós vamos assar hoje nessa forminha na air fryer. Uma receita super prática. Dá para fazer também para criançada, né? Porque é bem interessante. Então, a gente tem os ingredientes e eu vou começar com um fouet mexendo os ingredientes. E é só isso, tá? Então, a gente começa com um ovo. E aí eu já coloco o açúcar e vou mexer bem. Até eu sentir que eu consegui dissolver um pouco esse açúcar. Por isso que é importante o fouet. Aí, aqui, para facilitar eu colocar esses dois ingredientes aqui, eu já misturo os dois. Porque o cacau, se eu colocar ele direto, ele vai voar. Então, eu dou uma misturada aqui com essa farinha de trigo. Vai me ajudar muito. E coloco tudo aqui. E vou mexer. E aí venho com uma manteiga derretida. E continuo mexendo. Tá pronto nossa receita. Ó, ela fica líquida, tá? Esse é o ponto. Ela não segura na espátula, ó. Esse é o ponto da nossa massa. Então, é bem prático, bem rápido. Aqui eu tenho um saco de confeitar ou manga, né? Então, eu preciso de um apoio. Então, eu pego um copo, o que eu tiver, que dê para essa manga ficar aqui. Então, eu venho com essa massa e vou colocar aqui dentro. Vai me ajudar muito. Então, agora eu coloco as forminhas, essa forminha de brigadeiro mesmo, normal. Coloco dentro da minha air fryer, porque vai me facilitar muito. Porque eles são mini brownies. E agora, ó, facilita muito isso aqui. Eu venho e vou preencher dentro da air fryer. Agora eu vou programar minha air fryer, 160 graus, tá aqui, por 15 minutos. Pronto, finalizado os nossos bolinhos. E agora eu vou tirar eles e a gente vai para a finalização. Então, eu tenho aqui doce de leite comprado pronto, né? Eu só vou colocar num saco de confeitar com um biquinho pitanga. Aí eu coloco esse doce de leite aqui.
E aí, aqui, ó, tem uma dica legal. Essa mão é que vai me guiar. Se eu for só com isso aqui, eu vou me atrapalhar. Então, eu aperto aqui e esses 2 dedos me guiam para fazer o movimento, ó. Pronto, finalizado. Então, vamos dar início a uma receita, a segunda receita da nossa caixa de café da manhã. Então, a gente vai fazer agora um bolo bem fofinho, com uma glaçagem de limão. Na verdade, são 2 glaçagens, mas é muito simples, é tudo batido no liquidificador e depois vai para assar. A glaçagem também é muito fácil, vocês vão ver. Então, a gente vai iniciar no liquidificador, nós vamos colocar os ovos. Dou uma leve batida. Bem rápido. Eu entro com o açúcar. Agora eu bato um pouco mais. Bato 1 minutinho, coloco essência ou extrato de baunilha, porque onde tem ovo, sempre vai ter a baunilha. Porque ela ajuda a tirar o cheiro do ovo, tá? Um pouquinho de essência, aqui eu tô com extrato. Eu bato mais um pouco. Bate uns 2 minutinhos. Agora eu vou entrar com iogurte natural, o óleo, suco de limão. Bato mais um pouco. Aqui eu tenho a farinha de trigo, aqui eu tenho fermento, que eu vou adicionar nessa farinha. Dou uma mexida com fouet. E eu tenho bicarbonato de sódio. Esses 2 vão ajudar essa massa na fermentação. Então, eu tenho aqui 2 elementos para a fermentação. Então, ele vai fermentar bastante, mas aí a gente tem uma dica no finalzinho. Bateu aqui, eu venho, misturo tudo aqui. E aí, é importante um fouet nesse momento, tá? Eu tenho que misturar bem. Ó, misturei bem e eu já começo a perceber que essa massa, ela já começa a fermentar. Então, eu deixo ela fermentar aí um pouquinho, não é problema, tá? Então, eu venho com raspa de limão siciliano, mais ou menos uma colher de sopa. Então, é um limão siciliano, dependendo do tamanho do limão, tá? E esse equipamento que eu estou raspando esse limão, ele é muito bom, porque ele pega só a parte amarela, ele não pega a branca amarga muito. Esse equipamento você encontra na nossa lojinha do Eu Curti. Então, eu venho, ó, coloco essa raspa de limão. Como já fermentou, esse momento é muito importante. Eu vou dar uma quebrada nessa fermentação, porque está muito exagerado de produto desses elementos de fermentação, mas ele faz parte da receita e é importante. Então, eu venho e vou dar uma mexida nessa massa, para tirar um pouco dessa fermentação. Ó, pronto, já tirei um pouco da fermentação e já misturei o meu limão. E aí a gente prepara a forma. Aqui eu usei um desmoldante, mas você pode untar e colocar um pouquinho de farinha de trigo, não tem problema, tá? Então eu venho agora e vou colocar essa massa nas formas e levar para assar. Eu tenho que mexer um pouco nessa fermentação. Pronto, agora eu vou levar ao forno. Esse forno ele tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Tempo de forno,
mais ou menos de 20 a 30 minutos. Aí você tem que estar observando, porque cada forno é diferente do outro, né? E aí você já conhece seu forno, vai testando e vai olhando. Então agora a gente vai levar para assar e depois a gente mostra para vocês as glaçagens. Os nossos bolinhos saíram do forno, estão assados. Eu deixei esfriar em cima da grade. Isso também é muito importante para não criar aquela umidade se ficar dentro da forma. E agora a gente vai fazer a primeira glaçagem, né? Então eu tenho aqui o glauçuca e limão. Então eu vou misturar bem. Ó, misturei até virar uma caldinha. E aí eu venho com essa calda e vou colocar em cima do meu bolinho. Vou deixar ela escorrer. Eu tento passar a colher para que pegue em todo o bolo. Ó. Vou passando e vou controlando para que pegue todo o bolo. Caso você queira utilizar um pincel, também pode facilitar muito. Só que a colher resolve. Aí aqui eu vou aguardar 30 minutos. Porque ela vai dar uma secadinha e a gente entra com a segunda glaçagem. Então, 30 minutos se passaram, ó, nosso bolo está sequinho e agora eu entro com a segunda glaçagem. Então, eu tenho novamente o glauçuca, só que agora eu tenho leite gelado. Então, eu vou colocar esse leite gelado aqui. E é o mesmo processo, eu vou mexer até ele ficar líquido. Posso fazer com a colher, como eu mostrei para vocês, e também com o pincel. Vou jogar aqui. Que aí eu consigo passar nele todo. E ele fica bem, é bem leve essa calda, mais para dar um brilho. Finalizei. E aí nesse momento aqui, se eu quiser decorar, eu entro com pétalas de flores comestíveis. E eu vou colocando aleatório mesmo. Como a gente vai usar numa cesta, uma caixa de café da manhã, é interessante a gente dar uma atenção maior na decoração. Que faz toda a diferença. A gente tem que tornar o presente uma experiência. Não é só o sabor. O visual é muito importante. A estética. Pronto, agora é só esperar secar. Seguimos agora com a nossa última receita para compor a nossa caixa de café da manhã. E agora a gente vai fazer um biscoito amanteigado maravilhoso que derrete na boca. E ele é muito fácil também e muito rápido. Então, eu inicio com a manteiga e um detalhe importante, tem que ser na batedeira e tem que ser com a raquete, porque ela é uma massa um pouquinho mais densa, né? Então, eu preciso da raquete. E um detalhe muitíssimo importante que a gente não pode esquecer, para que ele fique crocante por fora e ele derreta na boca, não pode bater muito. Porque eu tenho glúten, eu não posso desenvolver o glúten. É um biscoito, não é pão, eu tenho que lembrar sempre disso. O pão eu tenho que bater bastante, o biscoito quanto menos eu bater, melhor o biscoito fica. Então tem que ser tudo muito rápido. Então eu entro aqui com a manteiga. Essa manteiga tem que estar empomada. Então eu tiro bastante tempo fora da refrigeração para que eu tenha ela empomada. E vou entrar com o extrato de baunilha, né? Então aqui eu vou entrar com um pouco de extrato de baunilha. E vou dar uma leve batida nessa manteiga. Só para misturar esse extrato de baunilha.
Agora eu entro com o meu açúcar. Posso colocar ele todo de uma vez. E bato na velocidade mínima para misturar. Depois eu vou para a média. Dou uma ajudinha na batedeira, o que ficou nas paredes do bowl. Eu tenho que dar uma mexida. A batedeira ela só faz 70%. Então a gente tem sempre que estar ajudando. Misturei bem, agora eu vou entrar com as claras. E as claras, eu gosto de resfriar essa clara. Então, 10 minutinhos antes, 5 minutinhos, eu tiro as claras, coloco dentro do freezer, protegido com papel filme, tá? É muito importante isso. E agora eu entro com as claras. Incorporou, tá pronto, tá? Então agora eu venho com a farinha. Então eu deixo ele aqui, ó, no mínimo e venho e vou colocando a farinha aos poucos. Coloco desse lado, coloco do outro lado, coloco desse lado. Coloco desse lado. E assim eu vou até finalizar. Misturou? Para. Eu finalizo na mão, tá? Para que eu não perca a textura correta desse biscoito. Ele é muito rápido. Mas precisa prestar muita atenção nesses pequenos detalhes, tá? Porque na minha mão eu tenho mais controle, então eu finalizo ele na mão. Agora eu vou terminar de mexer. Que também não pode ser muito. É só mesmo para incorporar a farinha que ainda estiver solta nesse bolo. Aqui eu escolhi esse bico, que ele vai me dar uma flor. Esse outro, que também vai me dar uma flor. E um pequenininho, para fazer um biscoitinho mais delicado, vocês vão ver. Então aqui tem 3 tipos de biscoitos, tá? Bom, agora eu vou montar os biscoitinhos menores, que são mais delicados. Eu começo ele na frente, porque eu tô fazendo uma forma só, os 3 tamanhos, né? Os 2 tamanhos, na verdade. Então esse vai assar primeiro, eu já retiro ele. O ideal é fazer em uma forma só os pequenininhos, porque eles assam muito rápido. Tem que ter um tapetinho de silicone. Posso untar? Pode, mas não vai ficar bacana. O biscoitinho vai correr, vai deslizar. E aqui ele segura o biscoito e ele mantém a forma do biscoito, tá? Então, isso me dá a direção e aqui eu aperto. Então, eu venho com o bico próximo do tapetinho, eu aperto para o puxo. Aperto para o puxo. Aperto. Tem que ter um espaçozinho entre eles, porque eles vão crescer um pouquinho. Pronto, agora eu venho com outro que é a flor. Pronto, aqui eu fiz as florzinhas. Então, nossos biscoitos montados, agora ele vai ao forno, 180 graus, em torno de 15 minutos. Até ele dourar. Quando você olhar e ele estiver bem douradinho, então esse é o ponto correto de você tirar do forno e o biscoitinho está pronto. Então, nossos biscoitos assaram, foi em torno de 15 minutos. E aí saiu quentinho do forno, eu deixo 1 minuto ainda aqui no tapetinho, porque ele ainda vai secar mais um pouquinho. E aí eu tiro
com uma espátula, porque tá quente. E aqui é muito importante, eu coloquei uma forma e uma grade, né? Eu vou colocar todos os biscoitinhos nessa grade, porque agora eles vão secar. Isso aqui é muito importante, porque aí eu tenho circulação de ar, né? Vai secar ele mais rápido e vai me dar uma durabilidade maior desses biscoitos. Eu deixo nessa grade até ele esfriar totalmente. Então, depois de pronto, bem embalado, bem fechado, ele dura em torno de 15 dias. E aí tá pronto o nosso biscoitinho. E a outra etapa vai ser a nossa montagem da nossa caixa de café da manhã. Chegou agora o grande momento da gente montar a nossa caixa de café da manhã. Então, eu tenho aqui uma caixa de tamanho médio. Eu forrei essa caixa com papel de seda. E aí, cortei um quadrado, botei a caixa como medida e cortei um tanto que sobre um pouco de papel celofane, porque eu vou colocar alimento aqui dentro, né? Então, é bom proteger. Eu venho, coloco esse papel celofane de um jeito que sobre um pouco. E aí eu começo com um bolinho de limão. Coloquei ele numa pecinha de papel para dar apoio e que não fique direto aqui nesse papel, né? E aí eu acomodo ele aqui de frente para mim, eu tenho que montar a caixa toda de frente para mim, porque é como a pessoa vai abrir, né? Aí aqui eu já venho montando os mini brownie, que já estão decorados. Eu aproveito essa pecinha que eu coloquei o bolo e vou colocando os mini brownie. Aí aqui na lateral eu venho com os biscoitinhos, aqui é aquele biscoitinho de flor. Eu vou arrumando por tipo, né? Para não misturar muito e ficar bonito a apresentação. Depois, essa aqui é mais flor também, só que menorzinha. Eu venho com essa outra aqui, nessa lateral, e vou preenchendo toda a caixa. Finalizei, montei toda a caixa, mostrar para vocês como tá lindo. E agora eu vou fechar. Aqui eu fiz um arranjo com umas flores desidratadas, porque elas duram muito tempo, mas também pode ser com flor natural, tá? E aí, um cartãozinho e o laço, que a gente vai preparar agora. Então, eu fecho essa caixa e é legal porque eu consigo ver tudo que tá aqui. Venho com essa fita. E agora eu vou dar um laço. Aí vou ajeitando o laço. Venho com esse arranjo. Coloco aqui. E o meu cartãozinho do Dia das Mães. Tá pronta a nossa caixa saborosíssima para o café da manhã. Se você gostou dessa sugestão de presente, curte, comenta e
e compartilhe com aquelas pessoas que você tem certeza que vai amar essa dica.